Provavelmente você já ouviu falar sobre o signo de Escorpião, e possivelmente foram coisas do tipo: Escorpião é vingativo, Escorpião é ciumento, e por aí vai. Mas hoje nós vamos sair do superficial e conhecer mais sobre este signo enigmático. Então, já pega o seu caderninho para anotar tudo o que lhe for interessante e vamos nessa. Eu sou a Jen e você está no Mundo Vibrante. Escorpião é um signo de água do ritmo fixo da polaridade passiva. É regido tradicionalmente pelo planeta Marte. Porém, ele passou a ter a regência de Plutão após a descoberta do mesmo em fevereiro de 1930. Sua casa astrológica é a Casa 8. Para saber mais sobre a Casa 8, não deixe de assistir o vídeo que vai aparecer lá no card no final deste vídeo. No livro Curso Básico de Astrologia, volume 1, encontramos que, no tocante ao corpo humano, o signo de Escorpião rege os órgãos genitais, o reto, os órgãos de reprodução e a bexiga. Os astros sempre nos acompanham, acrescenta o intestino grosso. E o livro Conhecimento da Astrologia ainda considera o nariz, a uretra e a próstata. A frase-chave, conforme o livro Curso Básico de Astrologia, volume 1, é eu desejo, e a palavra-chave é intensidade. O livro Os Astros Sempre Nos Acompanham nos traz que Escorpião, por ser um signo intenso e profundamente emotivo, ganhou um estigma de maldito, vingativo, aquele em que não se pode confiar, o traidor, enfim, o pior dos signos. Mas isso porque a humanidade não ia dar valores suaves para aquele que falava despudoradamente sobre a morte, um assunto desconfortável, tabu entre os tabus. Todavia, não fosse o signo de Escorpião, provavelmente as pessoas ainda estariam vivendo em árvores. Isso segundo Emma Costette de Baskerville, citada no livro em questão. O signo tem uma forte ligação com forças transformadoras, regeneradoras, capazes de trazer de volta à vida o que estava à beira da morte, muitas vezes reciclando e transformando. Daí surge uma segunda associação para este signo, desta vez com a ave fênix, que na mitologia grega renascia das próprias cinzas. Planetas e casas relacionados com o signo de Escorpião devem mergulhar sem pudor nas profundezas da alma, remexer o lodo psíquico para de lá extraírem as tais forças transformadoras. Tarefa que não vem sem medo ou dor. O signo em questão representa a percepção do quão é necessário morrer para renascer mais forte. Ele é movido pela paixão, ou seja, é tudo ou nada. Na ânsia de querer mudar, as angústias tomam conta da alma e muitas vezes fazem-nos reféns e ficamos presos num tumulto interior. Emma Costette ainda afirma que o Escorpião tem uma alma de destruição e uma alma de regeneração. E provavelmente a grande maioria dos seres humanos experimenta as duas ao longo da vida. Nas áreas relacionadas a Escorpião, o mais difícil provavelmente é lidar com o conteúdo psíquico sombrio, mas também consegue-se encontrar forças criativas, de forma que é necessário enfrentar esses conteúdos psíquicos para dar vazão a essa força criativa. Nada passa indiferente quando se trata desse signo. Tudo vem junto com violência e intensidade, o que transforma a vida num palco de emoções assustadoras, mas atraentes. Escorpião é um signo com grande poder de sedução, mas seu temperamento não é fácil. Há uma inclinação para manipular bem os sentimentos, tanto no sentido criativo como destrutivo. Escorpião representa o que está encoberto e muitas vezes incompreensível. Planetas neste signo têm aparência de frieza, mas atrás disso há uma efervescência. São agentes de transformação pessoal e justamente por isso atuam com intensidade, especialmente emocional. Necessariamente as experiências precisam ser fortes, ainda que sejam dolorosas. O superficial não interessa. Quanto mais abaixo da superfície, melhor. Daí vem a sua capacidade investigativa e a sua apreciação por mistérios.
Escorpião é magoável, como todos os signos de água, mas ele também sabe lutar, pois existe um fogo sob a água, já que ele também é regido por Marte, o guerreiro. Esse fogo e essa capacidade de lutar quando está magoado lhe conferem a inclinação para a vingança. Sua raiva é lenta, como é típico no ritmo fixo. As coisas vão acumulando e quando os sentimentos não são transmutados, então vem a obsessão. Tradicionalmente, há uma associação de Escorpião com o sexo, o que é natural, pois a morte e a vida andam lado a lado. Para quem tem ênfase em Escorpião, a qualidade da vida sexual é a medida da sua relação com a própria vida. O livro Astrologia do Karma nos traz que a função de Escorpião é desenvolver um alinhamento com a vontade universal, garantindo acesso à força universal, a fonte do poder de cura e purificação, através do qual também podemos ajudar os outros. Este é um desafio e tanto, e para superá-lo, o Escorpião tem que dominar a vontade pessoal, a necessidade compulsiva de fazer as coisas do seu jeito, e a vontade de vencer a todo custo e estar sempre no controle. Com Sol e Marte neste signo, a motivação gira em torno de conquista de poder, especialmente o poder de introduzir mudanças. A expressão mais elevada disso acontece através do trabalho de cura, sobretudo na cura psíquica, onde a vontade pessoal alinha-se à vontade universal. É claro que para que isso aconteça, muita transformação precisa de fato ser realizada, e isso acontece através das experiências traumáticas que obrigam o Escorpião a se desfazer de suas legações. Há um grande impulso por trazer à tona o que está oculto, logo há interesse por psicologia ou qualquer espécie de trabalho investigativo. Quando a Lua cai em Escorpião, as emoções são fortes, mas continuamente bloqueadas, o que faz com que elas fermentem e sua intensidade aumente, e em dado momento elas virão à tona. É aí que ele pode se libertar de muitas emoções, mas é preciso aprender a lidar com o medo de ter de abandonar as pessoas, as coisas e até mesmo as emoções. No caso de Mercúrio estar neste signo, existe um grande potencial de persuasão. A palavra escrita e falada tende a ser manejada com energia e potencial transformador. Todavia, esse poder muitas vezes manifesta-se como vontade de vencer todas as discussões intelectuais para a gratificação do ego. Vênus em Escorpião traz um grande medo de perder o controle nos relacionamentos. Por isso, a pessoa sente uma vontade de estar no controle sempre. Contudo, no nível mais elevado, os relacionamentos escorpianos tendem a servir como meios de transformação, a partir do momento em que instigam a desenvolver a confiança e se abrir totalmente ao parceiro. O livro Os Astros e o Amor diz que Escorpião é o signo mais desconcertante e incompreendido do zodíaco, por conta de sua tendência a ser enigmático e misterioso. As descrições tradicionais para este signo não são as melhores, incluem maníaco, sexual, violento, briguento, vingativo, astucioso, e as descrições modernas não ajudam muito. Todavia, o que se pode dizer é que Escorpião é profundamente sentimental e sensível. Afeta-se pelas correntes emocionais que fluem em si mesmo e à sua volta. Então, é suscetível aos sentimentos alheios, podendo se magoar com facilidade, mas é simpático, compassivo e muitas vezes intensamente solitário e dotado de uma necessidade voraz de relacionamento. Anseia por uma união verdadeiramente profunda e íntima. Contudo, costuma escolher muito bem a pessoa que deixará penetrar no seu campo psíquico, já que é tão sensível. Tende a ser desconfiado e consegue perceber o que as pessoas querem esconder. Por ser um signo de água, ele pode não saber formular suas percepções e ter reações viscerais e violentas. Uma das maiores dificuldades escorpianas é aprender a tolerar. Tem compaixão, mas sabe ser impiedoso quando precisa. Não se deixa influenciar facilmente por uma história triste, especialmente se a pessoa que conta a história não fez tudo para se ajudar. Contudo, ele se sensibiliza com o sofrimento e a solidão alheios.
Não é raro ver escorpianos em profissões ligadas à assistência, tais como medicina e psicologia. Isso porque eles se preocupam com a dor e o sofrimento em que as pessoas vivem aprisionadas. Preguiça e fraqueza, por outro lado, são coisas que despreza. O famoso orgulho luciferiano de Escorpião o impede de reconhecer que às vezes é preciso e até corajoso fraquejar. Além disso, tem um grande problema em relaxar o controle sobre si mesmo. Há muita força de vontade, paciência, persistência e introspecção num escorpiano, e em geral ele consegue vencer qualquer coisa que se proponha. Entrega-se emocionalmente a tudo o que faz. O permanente controle desse signo estável permite ao escorpiano esperar por anos até conseguir o que quer. Não perde nada, não esquece nada. Isso é uma fórmula notável para o sucesso. Todo escorpiano traz no seu íntimo uma ferida de algum tipo, um problema emocional ou sexual, um conflito ou uma frustração para o que não encontra solução. E isso geralmente é criado por ele mesmo. É uma tendência autodestrutiva do signo, motivo pelo qual ele se fere com algo que não pode dominar. Geralmente, isso o estimula a conseguir algo de si mesmo, o que é mais importante do que as outras realizações. No livro Conhecimento da Astrologia, encontramos que o escorpião pode se tornar pecado quando se deixa perverter pelo medo e pelos complexos, saídos de uma coisa que a tradição chama de virtude, ou de situações sociais caóticas e viciadas. É aí que ele deixa de querer se unir ao outro, o que seria algo regenerativo, para se sentir frustrado e ressentido com o outro. Esse ressentimento é uma violência subconsciente que destrói toda a capacidade de liberação. De acordo com o livro Como Interpretar Seu Mapa Astral, pessoas com escorpião forte no mapa podem ser frias e insensíveis. O sentimento e a emoção são firmes, determinados e intensos. Escorpião abrange os extremos, a paixão e sentimento intenso. Uso e abuso de poder são uma luta contínua e há uma tentação para controlar os outros, por meio de sexo, mágica, hipnotismo ou nos campos de batalha cotidianos. Agora que a gente já conseguiu algumas informações sobre o signo de Escorpião, conforme os livros que eu citei para você, vamos dar uma olhadinha no resumo e no signo de Escorpião num mapa. Então, Escorpião é um signo do elemento água, do ritmo fixo, a polaridade é passiva, feminina, yin, negativa. A casa análoga é a casa 8. Parte do corpo a gente pode considerar órgãos genitais, rins e bexiga. Ele é regido pelos planetas Marte e Plutão. E aqui estão algumas palavras-chave: emoção, sentimento, intensidade, profundidade, mistério, determinação, sedução, resiliência, transformação, crises, investigação, passional, poder, autossuficiência, regeneração, cura, controle, introspecção, desconfiança, lealdade, sensibilidade. E aqui eu trouxe para você o mapa da Adriane Galisteu. Ela tem Escorpião na casa 4, então a gente já consegue antever que ela passou uma infância com algumas crises que afetaram o seu emocional, ainda mais com essa lua escorpiana. Mas vamos ler o que eu escrevi aqui. Por padrão, ter Escorpião na casa 4 indica experiências emocionalmente intensas durante a infância, uma atmosfera de crises que impactam a pessoa profundamente. Essas experiências visam despertar o poder regenerativo da pessoa, mas logicamente que as experiências talvez gerassem medo nela. O ambiente poderia ser intenso, transformador, traumático, místico, misterioso. Nessa área ela tem aquela experiência de descer ao inferno e depois voltar como um novo ser. Então muitas vezes, quando você olha para a casa 4 e o Escorpião está ali, você pode pensar que ou a pessoa teve um ambiente com muito trauma, com muita crise, às vezes até violência, ou você pode pensar que ela teve um ambiente mais místico. E pelo que eu vi até agora, na maioria dos casos, vai mais pro lado das crises mesmo. Mas enfim, eu escrevi aqui, eu peguei na Wikipedia. Galisteu teve uma infância difícil.
pai alcoólatra, cujo vício debilitou sua saúde, culminando em um infarto quando ela tinha apenas 15 anos de idade. Então ela perdeu o pai cedo. Às vezes o escorpião também vai falar dessas experiências que lidam com a morte. Então ela precisou trabalhar como vendedora para ajudar sua mãe no sustento do lar. Além disso, ajudava seu irmão mais velho, que estava hospitalizado, o qual era homossexual e usuário de drogas e faleceu em 1996. Fato que abalou a vida familiar. Em entrevistas, ela revelou que a perda do irmão a tornou muito mais humana e consciente, inclusive com relação ao valor do dinheiro. Ela teve uma morte no lar dela que abalou a família e transformou ela profundamente. Então a gente pode olhar aqui que a casa 4 em Escorpião, ela é regida por um Plutão que está na casa 3. A casa 3 é a casa dos irmãos. Então uma transformação que vem através de algo relacionado à área da casa 3. Irmão, comunicação, a vizinhança, parentes. E esse Plutão, ele é regido por Vênus, que está aqui na casa 10 dela. E Vênus é a forma como a gente valoriza, é aquilo que a gente dá valor, entre outras coisas. E como ela citou que até mudou o conceito que ela dava para o dinheiro, o valor do dinheiro em si, então eu quis apontar que Vênus aqui no caso é o regente deste Plutão, e Plutão é o regente desta Lua, tá? Ainda sobre Escorpião na casa 4. Na casa 4 a gente encontra o eu subjacente, a forma como a gente é em casa, a forma como a gente é lá no íntimo. E sobre isso poderíamos pensar que em casa a pessoa em questão vive muitas crises emocionais. É muito introspectiva, mantém algum mistério sobre si mesma e seria difícil a qualquer pessoa entrar nesse mundo tão íntimo dela. Vamos supor que a pessoa conhece alguém hoje, ela não ia levar essa pessoa direto para a casa dela já, porque a casa dela é um lugar bastante íntimo e reservado para ela. A julgar por Escorpião, na casa 4. Então o lar dela é muito íntimo, é muito reservado, é muito resguardado. E ela tende a erguer uma barreira ao redor disso, que não é qualquer pessoa que vai chegar lá. A pessoa tem que se mostrar uma pessoa confiável para que ela abra as portas. Então ela tem um livro que se chama Caminho das Borboletas. E nesse livro a gente encontra o seguinte: a pergunta persistente, se este mundo em que vivemos não é só um sonho, se o que chamamos de realidade não é uma sombra projetada numa parede. Galisteu diz que não é mística, mas pode passar horas durante a noite, quando com insônia lendo a Bíblia. Gosta de Paulo Coelho? A música não era o meu barato, assim como as drogas, o álcool e a badalação nunca foram. Uma síndrome de pânico, ou pelo menos um sério sintoma disso, quase me enlouqueceu. No meu pânico, rezei por mais de meia hora. Eu não frequentava a igreja, não era mística, menos ainda esotérica, mas mantinha em mim uma reserva de fé. Ela me ajudaria naquilo. E depois, nesta idade de 21 anos, em que muitos mal começam a vida, já passei por quase tudo. Tive o sucesso, mas provei da parte dura da realidade. Então eu quis trazer isso para você, essa reflexão, esse ponto, na verdade, sobre ela, que ela mesma escreveu no livro dela. E eu achei interessante, porque o Escorpião, ele tem esse misto de poder e crise ao mesmo tempo. E justamente com o Escorpião na casa 4, a gente pensaria que a pessoa já viveu muita coisa. A pessoa já mergulhou nas águas da dura realidade da vida. Ela já conheceu a efemeridade da vida e tantas outras coisas. Agora vamos falar um pouquinho sobre a Lua em Escorpião na casa 4. Então, Lua em Escorpião aponta emoções intensificadas, muitas vezes retidas. Ou seja, talvez ela não seja o tipo que coloca todas as suas emoções para fora. Tipo, ela tende a criar uma barreira emocional e a pessoa realmente tem que se provar muito digna, muito confiável para conseguir penetrar nessa barreira. Necessidades de vínculos profundos. Uma pessoa que tende a ser emocionalmente transformada pelas experiências vividas na infância, porque está na casa 4. Pode também ter uma relação muito intensa com a figura da mãe, né? Considerando que a Lua representa a mãe também. Crises emocionais intensas e constantes, porém torna-se emocionalmente capaz de se reerguer, se regenerar, renascer,
quando no meio das crises. Provavelmente, por guardar as emoções, em certos momentos ela literalmente explodia para colocar tudo para fora. Ela explode, na real, né? Escorpião na casa 5. Que ela também tem o escorpião na casa 5 aqui. Eu esqueci de mudar essas coisas aqui, gente, mas relevem, tá? Escorpião aqui na casa 5. Na casa 5, o escorpião traz abertura para experiências criativas e apaixonadas, experiências intensas e profundas nos romances, a busca por algum vínculo emocional, não apenas algo de momento. As experiências traumáticas podem transformar-se em criações, se bem canalizadas. A casa 5 também descreveria as questões de filhos, mas eu não entrei nesse mérito, tá? Eu achei interessante, eu peguei um trechinho aqui do livro dela. Tive 4 namorados em meus 21 anos. Sinto muito decepcionar aqueles que imaginam a vida de modelo como uma fatigante liquidação de cama e mesa. Se há conselho que posso dar a alguém, em minha pouca idade, é o de não se deixar levar pelas aparências. Isso é muito escorpiano, o não se deixar levar pelas aparências. Escorpião não fica na superfície, ele quer ir fundo nas coisas, ele quer ver o que está escondido. Então é isso, eu espero muito que você tenha gostado deste conteúdo. Deixa seu like, se inscreve no canal para você não perder os novos vídeos de astrologia e eventualmente dos outros assuntos que eu trago aqui para o canal. Compartilhe o vídeo para algum escorpiano que você conhece e se você quiser, você pode adquirir os livros aí do canal. O link está na descrição.